Então, mais um vídeo do canal. Hoje falando, adivinha? Esse quadro aí, né? Que pelo visto tá durando. Hoje vim falar então do terceiro episódio do Chespirito, que vai estar aí no título. E assim, eu nem coloquei por ordem aqui, não tem tanta coisa assim que eu anotei, né? Mas começar então pelo dizer pelo que eu gostei bastante, que resolveram focar como já colocaram no segundo episódio, que tinham trazido alguma coisa assim, né? Mas focaram mais na criação, no processo criativo do Chapolin, como é que surgiu, né? Até porque ele, dentro da história que eles estão contando, assim, como que surgiu. Como que surgiu, não, como ele tava com a corda no pescoço, né? Com essa questão de não ter muita audiência e tal, precisava acontecer alguma coisa rápido, assim, tipo, né? Precisava acontecer uma coisa logo pra ele salvar a pele dele e do cara que tá apostando nele, né? Que agora me fugiu o nome, mas enfim, o produtor que tava ali com ele. E aí esse surgimento, né, essa ideia, já começaram mostrando no segundo episódio e agora mostraram um pouco mais, né? Mas ficou mais concreto, assim, deu forma, colocaram muito mais como é que chama aquilo? Os bordões, né, também, que teriam das filhas. Esse link que já estavam fazendo antes, né, que sempre vai pegando coisinhas daqui e ali, vai juntando e vai formando o personagem. Aí também a ideia, né, isso eu não lembrava, que a ideia, o primeiro tinha sido verde, o uniforme, e aí por questão, claro, do chroma key e tal, falaram que tinha que ser vermelho, aí a ideia, né, o Chapolin Justiceiro, depois virou o Chapolin Colorado. É muito legal ver essa parte. Ver o Pablo Cruz vestido de Chapolin também ficou muito legal, né? Continuo achando ele muito parecido já como o Roberto, né? Ele já é muito parecido e continuo achando ele como vestido de Chapolin, né? Tá bem incrível, bem legal. E assim, mostraram também nessa parte, né? Deixou bem claro, isso que eu botei como um tópico, deixaram bem claro que essa questão dessa divisão que já desde o início mostram, né? E que teria sido assim também na vida real, dessa divisão que ele não faz essa diferenciação entre família e trabalho. Para ele são duas coisas que ele bota no mesmo balaio, assim, que ele tem o mesmo peso para ele, né? Muitas vezes até eu falo isso de uma maneira respeitosa, mas assim, muitas vezes assim muito fora da casa, né? Muito viajando na maionese no sentido de como é que é no mundo da lua, é isso que eu quero dizer, né? Ele fica muito no mundo da lua, mas porque ele não vê diferença entre esse cara criativo, esse cara que precisa ter as ideias, e esse homem, né? Esse ser humano, esse pai de família, que é o mais importante, né? Então ele tá deixando de lado porque ele tem o mesmo peso. Mas aí também, quando eu tô pensando nisso agora e falando que tem o mesmo peso, na série, e talvez na vida real, mostra assim que na verdade não é bem assim. Então tô me contradizendo aqui, porque na verdade ele não põe o mesmo peso. Né? Dá pra ver que a dedicação dele maior né? Embora ele tenha aquela obrigação com a família e tal, que, tipo, a realidade fica puxando ele toda hora, ó, né? As demandas e tal, e que ele faça isso justamente também pra sustentar a sua família, ele tá muito nesse, como eu falei, essa expressão, né? Mundo da lua, assim, parece. Que ele ignora, né? Vários exemplos ali nesse episódio especificamente. Quando ele fica. Ela tá atendendo as filhas, né? A coisa tá acontecendo ali, a realidade, e ele fica, ai, mas o que tu acha disso? Vai ser na piscina ou afinal não sei o que? E ela tá tipo, cara, eu tô me desdobrando aqui, né? E tem uma, assim, tá se desdobrando, cuidando das várias filhas, várias demandas, as crianças brigando, discutindo e tal. E o cara ali querendo saber, né? Tudo bem que é o trabalho dele e tal, mas falta uma compreensão. E aí dentro disso aí, eu gostei muito da cena que ela desabafa, né? Tipo assim, cara, eu tenho que ser esposa, mãe de 6 filhos, né? Cuidar das crianças, ser a tua costureira, tipo. Não dá, né? O que tu quer? O que tu quer, assim, tipo, não dá. E aí eu achei muito bonito, e é uma coisa que é muito difícil na vida real, e também às vezes na ficção, né? Mas eu acho muito bonito quando acontece. Que ele pede desculpa.
Que ele admite, ele para pra pensar assim, realmente, ela tá fazendo um monte de... Eu também tô fazendo um monte de coisas, né? Dentro da ideia dele, da cabeça dele. Mas ele reconhecer e parar pra olhar. Ela dá uma chamada nele, assim, tipo, olha só, eu tô com um monte de demanda aqui também. E aí ele... nesse momento ele para e analisa, realmente, né? Então pede desculpa pra ela. Cena muito legal, né? E sem aquela música de fundo, sem nada muito exagerado e tal. Achei muito legal essa cena, das que eu mais gostei, assim, nesse episódio, né? E, deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Isso, que ele colocava no meio do balaio, né? Foco na criação do Chapolin, foi uma coisa que eu botei. E isso aí também falei assim, né? A atmosfera caótica eu botei aqui. Porque é isso, né? São os filhos, aí tem as ideias que ele tem que ter e também como sustentar. Uma coisa que agora eu até não coloquei aqui, mas eu lembrei, e eu espero que o quarto episódio me responda isso, foi aquela parte do... que um cara joga, né, um rapaz, um menino lá, joga, arremessa uma pedra, uma coisa assim, na janela, e, e quebra o vidro, aí ele vê e só olha o cara e o cara vai embora, tipo um ladrão, né, sei lá, um suposto ladrão, e o cara vai embora e aí eu pensei, em algum momento do episódio eles vão trazer isso de novo pra gente... Tô muito perto da câmera, eu acho. Pra gente... vão linkar com alguma coisa no final. E aí eu fiquei esperando e não aconteceu. Talvez, né? Aliás, eu tô gostando muito desses finais, assim, sabe? Às vezes parece um corte seco. Tipo o de hoje, né? O terceiro episódio parecia um corte seco, mas na verdade ele dá uma base, um gancho pro outro, assim. Claro, toda série faz isso, né? Mas eu digo assim, que eu tô gostando desse jeito que eles estão fazendo. Que dá... já dá vontade de ver, porque eu tô muito interessada na série, mas assim, eu acho legal essa costura, né? Esse momento de parar, que fica... que eu quero dizer assim, ó, que toda série faz isso, né? Que tem esse gancho. Mas que eu quero dizer assim, não só porque, eu vou esperar, eu quero ver logo o outro episódio, mas essa coisa assim de... não sei explicar, mas eu tô gostando. Eu tentei explicar, mas acho que eu vou me perder aqui. Então, assim, gostei, né, dessa cultura que eles estão fazendo. E é muito legal, assim, ver, né, a dificuldade também que foi ali, né, toda aquela historinha que eles criaram, que nunca vamos saber se foi exatamente assim. Provavelmente não, tem várias liberdades, uma obra de ficção, né. E é bem bacana de ver como ele teria pouco assim burlado as regras, ter sido meio ousado, né? Meio ousado não, ele foi bastante ousado. Foi ousado em vários momentos e que foi graças a essa cara de pau e a esse não aceitar ou não e querer, né? Tem várias lições assim que não vou conseguir trazer aqui, mas e que são óbvias, já são bem conhecidas, mas que são legais de ver. Dessas pessoas que conquistaram bastante coisa, né? As histórias que não deram certo, a gente nunca vai... nós não vai ficar sabendo. Mas é tão legal quando uma coisa assim que parecia só não, só dar errado, só levando não, só, sabe, não dando certo as coisas e alguém, né, que foi além, que apostou em si mesmo. É muito bacana também ver, no começo eu até concordo com algumas pessoas que falaram isso, parece que é muito facilitado, né, em vários momentos, assim, na série, que ele tem um amigo e tal, mas também faz pensar sobre isso, de a importância de ter alguém que acredite em ti, né, de preferência tem que ser tu mesmo, nós mesmos, né, mas como faz diferença quando alguém acredita, porque às vezes tu já tá puta, não vou conseguir, mas tem alguém que consegue, que acredita também, que te dá um apoio, seja com palavras, seja com, né, que acredita no teu coisa e te dá, e que não só acredita, mas também te dá ideias em cima da tua ideia inicial e que faz a coisa ficar melhor, né? Porque pra dizer que tá ruim, que não tá bom, que não serve, tem muito. Enfim, tem várias filosofias dentro disso aí, né? Tem várias coisas que dá pra pensar sobre isso. Então, bacana ter pessoas que acreditam em ti, mesmo quando tu não tem... quando tu não é ninguém, né? Porque depois que já venceu, aí é fácil. Todo mundo... eu sempre acreditei, não sei o que, mas enquanto não, né? Então é bacana ver isso aí.
E que mais? Deixa eu ver. Isso aí que eu ia falar também. Depois eu vi um vídeo comentando sobre a série e revendo os primeiros episódios, eu falei, vou ver, porque eu não tinha percebido. Que é legal, só né, uma espécie ali, um easter eggzinho e tal. Tem vários, né, mas o que eu não tinha percebido, e eu não vi ninguém comentando só depois, que é esse vídeo aí, que é na cena aquela dos jornais que voam no primeiro episódio, que eles estão passando de bicicleta e aí cai, e aí ele vê o anúncio ali precisando de roteirista e tal, enfim. Pessoas para escreverem e tal. Tem uma hora que ele passa de bicicleta, tem os refrescos, as águas frescas, né? Os refrescos ali, alguém vendendo refrescos. E eu não tinha visto só depois que eu, que eu vi na parte. Então, assim, uma coisa, né? Eu não tinha percebido e não vi ninguém falando. É só num vídeo aqui em espanhol, porque agora o YouTube pensa que eu virei. Até pensei se eu ia comentar sobre isso, mas acho que não vai ficar muito longo. Mas pra resumir, eu me reconectei, não sei, né, me bateu uma coisa assim, me reconectei com o espanhol, que é uma língua também, um idioma que eu gosto muito, que também, tentando resumir, né, que senão eu vou falar e vou me empolgar, mas é uma parte muito bonita da minha história, da minha vida, e uma ligação com o espanhol, com idiomas de modo geral, mas com o espanhol foi o primeiro contato, enfim. Talvez uma hora eu possa trazer aqui, mas daí é um vídeo mais pessoal, né? Eu gosto de fazer esses links, assim, com a minha vida, né? Ampassando, assim, tipo, falar rapidinho e tal. Não falar, né? Enfim, mas enfim, eu tô adorando. E aí o YouTube também tá pensando, eu acho que ele. Todos os conteúdos que eu já consumia em português ou em inglês, ele tá achando que eu. Sei lá. Ele tá me mandando agora coisa em espanhol, né? E aí, dentro dessas coisas de ver conteúdo mais em espanhol, que era uma coisa meio que tava adormecida, assim, eu acompanhava aqui e ali, mas não era tanto, né? Ficou bem, assim, faz tempo que eu não acompanhava conteúdo em espanhol. E agora que eu comecei mais, né, e o YouTube tá só me mandando coisas mas dentro do que eu quis pesquisar mesmo, né, antes do YouTube pensar assim, eu acho que ela tá querendo espanhol, vamos só conteúdo espanhol, de tudo, de cinema, de todas as coisas que me interessam, ele tá mandando. Enfim, uma dessas coisas eu tava curiosíssima, né? Eu tô falando dele bastante, né? O Pablo Cruz, que eu tô adorando mesmo. Cada vez mais encantada, assim, e assustada no bom sentido, né? Com a performance dele e tal, com essa entrega dele. E aí uma das coisas que eu vi, que eu tava super curiosa, era se tinha alguma coisa da caracterização, né? Da maquiagem e tal, o trabalho. E tem um vídeo muito legal que eu vi e eu me espantei mais ainda, assim, no bom sentido. Me assombrei com o seguinte, ele é muito diferente. O Pablo, né, a pessoa dele é muito diferente ele é muito peludo, digamos assim. Eu fiquei com medo de falar esse termo, mas não tinha um problema ele ser peludo, mas eu digo assim, que o Roberto Bolaños era muito diferente, né? E aí, meu Deus do céu, como esconderam tudo isso? Então, o trabalho de maquiagem é excelente, né? Ele tá nessa coisa que eu vou falar daqui a pouco. Ele agradece os caras, acha ele sensacional e realmente é sensacional. Então, um videozinho rápido ali. Que botem ali, sei lá, transformação dele, caracterização, né? Muito legal. Então, gostei, né? Porque até a parte da testa, a abertura, o cabelo, muito legal ver, né? Até que gostaria de ver mais devagar. Eles fizeram aquele vídeo acelerado, provavelmente para tocar em outra, outro aplicativo, né? Outra rede social, mas eu gostaria de ver devagar, se tiver, acho que não sei se tem, não achei, enfim, mas eu gostaria de ver o vídeo mais lento, né? E tal, mas muito legal. A roupa já tinha falado aqui, bom, já tinha falado sobre isso. E aí, dentro desse negócio de ver vídeos, né? Eu assistia também a um podcast. Aí agora toda hora o YouTube fica me recomendando, mas eu primeiro assisti um só, que é. Como é que é? Ai, não lembro agora o nome da apresentadora do negócio, mas eu gostei muito que ele fala da.
assim, do processo todo de ser ator e tal. Também eu tô me filtrando aqui, porque eu também não quero ficar muito longo, né? Mas esse processo dele... Até nem fiz roteiro sobre isso, né? Só botei ele podcast, falar sobre o podcast. Que foi muito legal, assim. Eu achei ele um cara muito humilde, muito divertido, inteligente, né? E uma parte, assim... Tem pontos chaves desse podcast que ele falou que... Cara, eu tô tentando filtrar pra não me empolgar e não falar muito. Primeira coisa, vamos ver. Vou escolher uma coisa assim. De entender que esse é um projeto da vida dele, sabe? Ele falou assim, cara, ele entende que... pode ser que, tomara, né? Que ele tenha outro projeto tão grandioso quanto. Que ele faça parte de um projeto muito legal. Se não me engano, até teve uma coisa assim parecida, mas não me lembro. Não sei se já saiu ou vai sair, não sei. Mas, então, assim, ó, querendo dizer assim, ó, o X-Espírito, esse projeto do X-Espírito, né, essa série, é o projeto da vida dele. Tipo, caiu na mão dele, ó, ele entende a importância, né, porque não é tudo isso. E ele começa a ilustrar, dizendo que nesses 20 anos, parece que são 20 anos de carreira, ele fez uma média, ele falou, chutou um número, cerca de 1000 testes. Desses 1000 testes, ele participou de 80 projetos. Aí ele explica assim, não de uma maneira sem agradecimento, mas ele explica a dificuldade como qualquer ator, qualquer artista, né? Qualquer pessoa que tá galgando ali, tentando seu lugar, que nem todos os projetos também são super edificantes, né? Às vezes tem que pegar porque, tipo, pô, é o meu ofício, então eu tenho que trabalhar e tenho que pagar as contas, então acaba pegando. Então, assim, não desmerecendo esses trabalhos, ele não fez isso em nenhum momento, mas ele quis dizer, assim, que nem sempre dá pra escolher, né? E que é muito mais não ao longo da carreira, apesar de ser uma coisa óbvia, né? Mas é bacana ele falar isso, as dificuldades e tal do ator, do artista. E aí que é muito não, e nem sempre os projetos são legais, né, de fazer. E aí quando surgiu também, né, é muito legal ele contando que quando surgiu a oportunidade de fazer tipo, ele parece assim que ele foi lá, vou fazer e tal, mas ele não... Ele achou que poderia ser, acrescentar alguma coisa pro projeto, mas ele não... tipo assim, não vamos escolher, né, aquela coisa. Sempre aquela dúvida, tipo, não, vou ficar pé no chão e tal. E aí, como primeira... Parece que ele mandou só uma fita, e aí... Uma gravação dele, né? E aí, falaram assim, a gente quer te ver de novo, uma coisa assim. E aí... Meio que virou uma rotina, porque pelo que eu entendi também, né? Esse podcast é todo em espanhol, né? E eu tava enferrujado, tava guardadinho ali, tava uma gavetinha trancada, e eu abri essa gaveta do espanhol, né? E aí eu comecei a ouvir. E eles, obviamente, as pessoas falam rápido, né? E fazia tempo que eu não ouvia, assim, tanta coisa. Tipo, um podcast demorou uns 50 minutos, mais ou menos. E eles falando rápido, né? Então foi bom pra treinar e tal. E eu amo, né? Ouvir ele falando, assim, além dele ser um cara apaixonante também, né? Mas o idioma também, é tudo... Eu me reconectei. Agora eu tô em espanhol. Meu celular tá em espanhol, eu botei em espanhol, tá tudo em espanhol. Só falo em espanhol, fico pensando em espanhol. Tá? Não ia falar sobre isso, eu me empolguei. Tá? E aí eu tava vendo eu tava ouvindo, e aí ele disse que, pelo que eu entendi, ele não mora no México, não mora no lugar ali perto, e ele teve que vir, né, pra fazer o teste e falar, não, a gente quer... Tô resumindo do resumo né, pode não estar certinho o que eu tô falando, mas era mais ou menos isso, e foi muito bacana o jeito que ele conta, com muita humildade, assim, muito respeito pelo projeto em si, pelo empenho que ele teve. E aí ele fez tipo, era uma terça-feira que ele tinha que ir lá, né? E aí, quando ele falou, a gente tem que ir de novo, ele assim, quer que eu mande uma fita de novo, um vídeo? E eles falaram, não, a gente quer te ver ao vivo, né? A gente quer te ver aqui frente a frente. Aí tem que ser pessoalmente, né? E aí ele foi, e aí ele disse que ele ficava naquela... Tipo assim, não vai acontecer, tentando ficar pé no chão, tentando ficar sério, né? Mas
quando começaram a chamar ele, quando ele, mais uma terça-feira, mais uma terça-feira, mais uma terça-feira. E aí um dia, finalmente, falaram, né, olha, a gente vai fechar contigo. E aí ele conta, é muito legal ver essa entrevista, até se eu achar aqui, vou ver no meu histórico ali do YouTube, eu vou mandar pra você, vou botar aqui na descrição esse podcast pra quem quiser. Que é muito legal ele contando que finalmente aí ele começou a chorar e rir pra mulher dele, né? Tipo, emoção, assim. E que ele, obviamente, levou muito a sério. Ele conta, né? Que ele levou muito a sério o projeto, que ele entende a grandiosidade do negócio, que é interpretar esse cara, a responsabilidade de estar nesse papel. Que, como eu falei, ele disse que cara, é a oportunidade da minha vida, né? Que vai ser. Eu espero que ele tenha outros projetos grandes também, mas que ele sabe que ali não é todo mundo, né? Que é muito mais não, que não é fácil, que também tem que pegar um gancho de alguma coisa, né? Enfim, tem várias dificuldades, mas muito legal, assim, vale muito a pena. Gostei muito de ver também, e o por trás, né, desse intérprete ali do Roberto. Pena que também eu fiquei pensando, podia, né, ter uma. Eu até fiquei pensando, podia ter uma foto. Primeiro eu queria uma foto dos três que interpretam ele. E outra que seria mais legal seria se eles pudessem conversar com o próprio Roberto, né? Terem conversado com o próprio Roberto e fazer uma foto com os quatro, assim, os três intérpretes e mais ele. E trocar figurinha, trocar ideia, acho que seria mais legal. E aí também, né, trazendo dentro disso aí, não tá bem falando sobre a série, tá? Ou sobre o terceiro episódio. Tô falando sobre outras coisas, né? Mas uma coisa que eu achei bacana é um vídeo do Vila do Chaves que... Bom, eu recomendo todos os vídeos deles, né? Mas esse último que saiu agora também, eu vou linkar aqui na descrição, que fala um ponto de vista da... Tipo assim, o que é... Se não me engano, o título até fala isso. O que a Dona Florinda, né? A Florinda Messa e o Carlos Villagrán acharam da série. E é muito legal também ver o ponto de vista, assim, porque... claro que nem os outros episódios eu falei, né? Que eles são vilanescos e tal. E que é uma versão, né? É uma escolha criativa. Eles estão sendo representados de uma maneira X. Mas... quando tu vê... tipo, ela escreveu, né? Ela não, pelo visto, ela não falou nada... Assim, não fez em vídeo. Pelo menos não nos últimos... Depois que a série lançou, né? Antes parece que ela tinha feito um vídeo sobre isso, que ela não queria participar, ou enfim, que ela não concordava com o projeto e tal. Mas agora ela falou sobre a série e escreveu alguns pontos que eu acho que... eu até falei assim, cara, mas é uma ficção, né? Relaxa. Mas por outro lado, assim, eu também... claro, a gente brinca, vilã não sei o que, mas, de novo, a gente nunca vai saber, né, como é que foi a história de verdade. E, assim, a gente dá razão, sabe? Eu fiquei lendo aquilo ali e falei, cara, porque, querendo ou não, mesmo que seja uma ficção e tal, tá falando de alguém e mexe em algumas coisas da vida dela, né, que talvez não tenham sedução, assim. Então, pra pessoa mesmo, né, fere em alguns lugares, né. Então, achei bacana, assim, o que ela escreveu, né. Embora eu não concorde com tudo, com tudo que ela disse, eu acho legítimo ela ter se posicionado daquela maneira. E o Villagrán também, gostei, até me surpreendi, né? Não que eu conheça super dele, assim, mas eu gostei dessa... Também o cara já tá mais velho, né? As pessoas, eu acho que a ideia é essa. Quanto mais a gente ficar mais velho, a gente levar mais de boa as coisas e entender que tudo é bobagem. Quanto antes a gente se ligar nisso, quanto antes eu digo a gente, nós todos, né, me incluindo também, que tudo é bobagem, que várias coisas são picuinhas, mas levando em consideração que eles eram mais novos, que era um sucesso muito, muito absurdo, então tentando colocar no lugar, tentando entender, né? Também não era fácil naquela época, né? Era muito... eu acho que a questão do ego não é ficcional ali. O ego realmente tinha no projeto verdadeiro, né? Durante a série e tal, e ego e ganância e sei lá, várias coisas, né? Mas o que eu queria dizer assim, que hoje, né, a declaração dele que ele deu que o Vila do Chaves traz alguns trechinhos bem bacanas, por isso que eu recomendo,
é que ele fala assim, cara, eu tô feliz, eu sou feliz e não vou ficar né, não vou ficar perdendo tempo. Até o Edgar Vivar também falou uma coisa bem legal, a Maria Antonieta também. Então, é isso, sabe, entender os pontos de vista, assim, e de novo, não considerar aquilo ali como uma verdade absoluta, né? E só entender. Mas, enfim, assistam ao vídeo no Vila do Chaves, fica bem mais explicadinho. É bem legal. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? De tipo, cara, por mais que, beleza, tem essas liberdades e tal, mas eu fiquei pensando assim, cara, se fosse sobre a minha história, né? Eu super concordo com o Carlos. Ele falou, cara, façam do jeito que quiser, eu confio que. Ah, ele disse assim, uma coisa muito importante que ele falou, né? Eu confio no que as pessoas. Eu sei que eu fiz as pessoas rirem, que eu fiz as pessoas muito felizes. E eu confio no meu taco, né? Tipo assim, eu confio que o julgamento das pessoas não vai ser sobre aquela representação, e sim sobre o que eu causei na vida delas de verdade, né? Não era bem assim as palavras que ele usou, mas mais ou menos essa ideia. E tipo assim, cara, aquilo ali é uma ficção e beleza, só não vou autorizar por XYZ, mas é isso. Então, assim, achei muito maduro, né? Que bom da parte dele, achei muito legal. E ele tá seguindo a vida dele, né? Tal. E que mais? Deixa eu ver se era mais isso. Isso, do vídeo, né? Que é bem interessante, a declaração da. Achei legítimo, né? Que eu botei aqui. Achei legítimo essa parte. E é isso, eu acho que não falei tanto. Ah, aqui, peraí. Peraí que eu botei uma coisa. Achei bacana, nem precisaria, né? Mas achei bacana o. Deram um leve destaque pro Segoviano, que agora eu tô conseguindo internalizar que é o Henrique Segoviano. Pra mim ele é super o seu Barriga, assim. Ele poderia ser o ator que faz o seu Barriga. Até porque também, de novo, né? Eles eram muito jovens e, se não me engano, ele tinha uns 30 e pouco, sim, 29, 30, na época da série, né? E aí botaram aquele ator lá, mas enfim, não vamos entrar, não vamos entrar essa coisa. Mas achei legal esse destaque que deram. E também, assim, em termos de atuação, né? Uns eu acho, eu não quero ficar detonando ninguém, né? Mas, assim, uns eu acho melhor, uns eu acho que entregam mais. Por exemplo, tipo, o cara que faz o Chaves, ele tinha que entregar mais, né? Não, ele não foi escolhido à toa. Né? Ele tinha que entregar muito, não só fisicamente e a aparência e tal, né? E a fisicalidade, mas também ser um bom ator na hora de trazer o drama, na hora de trazer a comédia, na hora de trazer, né? Várias facetas, não poderia ser um cara qualquer. Mas os outros personagens não precisa, a gente não tem uma cobrança tanto, né? Tipo, não precisa ser tão. Mas eu achei legal porque o que eu vi no Henrique Segoviano agora, que deram um pouco de mais de destaque pra ele, achei bacana que o ator, assim, ó, mesmo num papel, digamos, secundário, que não seja tão importante, tipo, ninguém lembra direito quem é, só os fãs, né, muito assim, não, eu lembro do rosto do Henrique Segoviano, eu vi entrevistas do Henrique Segoviano, não foi o caso, né, no meu caso não foi. Então, assim, eu não tinha, como é que era esse purismo, digamos assim, né, com relação a ele, mas eu achei bacana, até nem peguei o nome do ator, né, mas achei bacana que eu falei, cara, sabe, o nível de atuação dele, ainda mais contracenando ali, né, dividindo a tela com o Pablo, íntima, já tá íntima, o Pablo Cruz, né, cara, ele entregou muito, eu achei muito foda ele, assim, essa coisa, ele mostrar o rancor mesmo, a inveja, o coisa assim, porra, minha mulher, além de praticamente dizer que eu sou um bosta na frente de outro homem, né, ainda fica se assanhando pra ele, enfim, toda essa coisa que a cena exigia, eu achei que ele, sabe quando tu vê assim que a pessoa vai além? Não que precise, né, mas eu achei assim que ele entregou muito, né, então eu queria dar um destaque pra ele, pena que eu não peguei o nome dele. E uma outra coisa dentro da declaração do Carlos Villagrán, também trazem uma parte nesse vídeo do Vila do Chaves do Juan Lecanda, que é o intérprete do Marcos Barraga, que agora eu decorei, né? Eu ouvi tanto Marcos Barraga que agora eu decorei. No primeiro vídeo eu tava assim, que se foda, vou chamar ele de Carlos, mas agora é tanta vez Marcos Barraga que agora eu peguei. E aí também gostei muito, sabe? Assim, deu uma leve vibe Carlos Villagrán, vilão, como pinta como vilão, né?
Mas achei bem legal também, ele dizendo que, pô, se empenhou, que não deu pra falar com o Carlos, mas que ele se empenha, que ele reconhece que ele também era foda, né? Aí também eu vou entrar em outros assuntos que não vale a pena aqui, que não cabem aqui, né? Vai ficar muito longo. Mas realmente, todo mundo tinha o seu mérito, né? E todo mundo dentro da sua visão tinha muita razão mas é aquilo, né? Eles funcionavam juntos, como o Edgar Vivar também falou mais de uma vez, que a graça era eles juntos. Então não tinha como separar, né? Pegar, não, vou fazer uma parte e outra. Todos eles tinham bom. E o que eu gostaria para esse quarto episódio, não botei tópico aqui, mas eu gostaria de ver, é que já que vamos falar mais, eu espero que eles não abandonem a história do Chapolin, tá? Eu não sei se eles só fizeram esse e depois, a gente vai falar só sobre o Chapolin agora, mas no quarto episódio eu sei que eles vão focar no Chaves. Na parte do Chaves, nessa parte do Vila do Chaves, eu gostaria, da turma do Chaves ali, que eu gostaria que eles trouxessem. É que não sei se vai dar tempo, e também não dá pra ser de todo mundo, mas eu gostaria muito que eles, como foi assim, levemente, eles trouxessem como foi o processo de criação da Tilindrina, por exemplo, né, da Chiquinha, quem combinou o quê, claro que não vai ser fidedigno, né, mas, enfim, que eles mostrem mais ou menos, eles conversando, vai ser assim, vai ser assado, assim como ele fez no Chapolin, desse terceiro episódio, mostrasse um pouquinho, né, a gente fez assim, e também que eles pesem um pouquinho menos a mão, né, deem uma relaxada com relação ao vilão, malfeitor, né, o malfeitoso lá do Marcos Barragan, e tragam ele um pouquinho, mostrem assim o quanto ele contribuiu, o que foi a ideia dele, mesmo que mintam, né, mesmo que façam assim a visão de outra pessoa, de uma terceira pessoa, mas assim, mostrem mais ou menos como é que foi essa criação, né. Eu gostaria de ver pelo menos os principais, tipo, do Chaves a gente já tá vendo, mas, assim, como foi o processo da Chiquinha, rapidamente como é que foi o processo do Carlos Villagrán e do Seu Madruga, né, que eu acho que são os centrais. Se der tempo, também da Dona Florinda, mas como que eles, né, como que ela entrou pra história, até porque até agora a gente já sabe que ela tá em Acapulco, mas naquele começo ali do Chapolin, ela não tá ainda, é a Maria Antonieta, o Ramon Valdez e o... não tá nem o Edgar Vivar, é o Rubem Aguirre, né? Só estão eles... São 4 praticamente, um quarteto ali, né? Que saiu do Super Gênios, agora eu sei que é. No terceiro vídeo não lembrava de jeito nenhum, agora eu sei que lembrei que é Super Gênios, ela é mesa quadrada. E aí, trazendo, né, esse elenco, né? Bem legal também a história do terceiro episódio, deles meio que fazendo as escondidas e ousando e tal. Muito legal, muito legal. Né? Mais um episódio que preencheu várias lacunas, não que precise, mas que eu gostei muito, né? Que preencheu várias lacunas assim e mostrou muita coisa legal. Enfim, gostei. Mais um episódio que eu amei, né? Eu sigo amando e espero me encantar mais. Eu acho que eu tô dizendo isso em todos os vídeos, mas espero me encantar mais com a série. E vou colocar esses 2 vídeos aí. Tem que achar o do podcast que eu vi do Pablo Cruz pra vocês, quem quiser ver, né? E é isso, não vai ficar muito longo, já tá longo. Tchau.